Olá, tudo bem? Aqui é o professor Tata Fortuna com mais uma videoaula aqui no canal. Já dá aquele like, se não for inscrito, ajuda o canal aí com mais. Vamos multiplicar conhecimento. Trazendo hoje a habilidade de reconhecer a relação entre 1 litro e 1 decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. Leia aí, Columim. Nesta atividade, você irá resolver situações de problema envolvendo a relação entre capacidade e volume. Essas medidas muitas vezes se misturam, pois geralmente medimos o volume de objetos para saber a sua capacidade. Acontece que a capacidade tem como unidade medida padrão 1 litro, e um dos interesses na medição do volume é descobrir qual a quantidade de litros que posso colocar naquele recipiente. Logo, para a aplicação dessas medidas no dia a dia, é importante saber a relação entre metros cúbicos e litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, mililitros. Assim sendo, para saber a capacidade de um objeto com volume conhecido e medido em metros cúbicos, basta multiplicar o volume por 1000. Ou seja, se 1 metro cúbico é 1000, 2 metros cúbicos vai ser igual a 2 vezes 1000, 2000 litros. O volume é o espaço que é ocupado por alguma substância. É a determinação de qual volume pode ser ocupado dentro de um objeto ou de espaço. É importante saber que o volume pode ser calculado para recipientes ou estruturas que tenham determinados formatos, como é o caso de cubos, cilindros, pirâmides, esfera, né? Enfim, prismas, está aqui alguns, e as suas fórmulas. A pirâmide, para calcular o volume dela, basta calcular a área da base, né? Vezes a altura dividido por 3. Certo? A área da base depende do formato da base. O cone, πr ao quadrado, ou seja, π, 3,14, geralmente o número irracional é aproximado a 3,14, r de raio, né? A metade ali do diâmetro ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. O cilindro, πr ao quadrado, que é a área da base de uma circunferência, né? Vezes a altura. Prismas, a área da base, vai depender do formato da base, vezes a altura. Do cubo, são todas as faces iguais, portanto todas as arestas iguais. Você pode elevar o cubo, né, o lado dessa aresta, o tamanho dessa aresta, ou resume-se aí como área da base vezes a altura. E a esfera, 4/3 vezes πr ao cubo. Beleza, vamos calcular então o volume e a capacidade de dois formatos aqui. Nós temos aqui um paralelepípedo retângulo, né? Basta que, para calcular primeiro o volume, eu multiplico essas 3 medidas, beleza? Então vamos lá, V de volume, beleza, é igual a 25 centímetros, vezes, esse pontinho aqui é vezes, eu prefiro usar ele em vez daquele X lá, né? Enfim, 42 centímetros, vezes a altura. Nesse caso aqui 25 vezes 42 é a área da base, né? Aí 30 centímetros é a altura. Ou seja, multiplica as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Eu coloquei aqui os centímetros para você entender por que aqui quando é volume fica elevado a 3, a unidade de medida. E vamos continuar. Essa multiplicação, mais uma vez, como eu digo na maioria das vezes, quando eu tenho a partir aí de 3 termos numa multiplicação, você começa por onde você quiser. Eu não vou armar essa multiplicação não, vou te dar um bizu aqui de como calcular um número por 25, certo? 25 vezes 42, basta você imaginar esse 42 sendo multiplicado por 100, ou seja, 42 multiplicado por 100 vai dar 4.200, beleza? Como está sendo multiplicado por 25, tira a metade da metade desse 4.200. A metade de 4.200, 2.100. A metade de 2.100 vai ser igual a 1.050. Portanto, 25 vezes 42 é igual a 1.050 centímetros. Centímetro vezes centímetro vai ficar centímetros quadrados. Beleza. Vou repetir aqui vezes esse 30 centímetros aqui. Show? Para um pouco aqui mais para baixo, agora eu tenho 30 vezes 1050, e aqui basta que você multiplique 3 vezes 1050. O 3 desse 30 aqui, certo? Depois é só acrescentar um zero.
Se você fizer 3 vezes 1050, 3 vezes 1000, vai ser 3.000, 3 vezes 50, 150. Então, 3.150. Deixa eu colocar aqui, volume, que é igual a, como já disse, 3 vezes 1050 vai dar 3.150. Acrescenta o zero do 30 aqui, beleza? Não é 3 vezes simplesmente. Então nós temos aqui, ó, 31.500 centímetros cúbicos, né? Centímetros vezes centímetros é centímetro ao quadrado. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro ao cubo. Centímetros cúbicos, porque é volume. Então isso aqui é o volume, a capacidade. Como está em centímetros cúbicos, eu vou transformar em decímetro cúbico para calcular a capacidade, né? Para saber quantos litros cabem nesse paralelepípedo aí. É o tanque do banheiro da sua casa, talvez. Então, se eu dividir esse 31.500 aqui, né? Ele vai andar 3 casas. Ó, imagine que a vírgula está bem aqui. A vírgula vai andar 3 casas à esquerda. Dividir por 1000, o número inteiro é isso, né? Ou qualquer outro. Portanto, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. 31.500, que é o mesmo que 31,5. Ou seja, a capacidade em litros, né, desse recipiente aí é de 31,5 litros. Nossa resposta final. Cilindro agora. Vamos calcular primeiro o volume. Lembrando que a fórmula para calcular o volume de um cilindro é essa aqui, ó. πr ao quadrado altura. Ou seja, é uma multiplicação aqui, beleza? Quando você não vê aparecendo nada entre letras, é porque ali está acontecendo a multiplicação. Π, que é o número irracional, um dos números irracionais mais famosos do mundo, né, que é aproximadamente 3,14. R, de raio, ó, a metade do diâmetro, ó, 2 metros aqui na figura, vezes a altura. Nesse caso aí a altura é igual a 10 metros. Então, no lugar de π, nós vamos usar mesmo 3,14, né? Às vezes a questão vem orientando. Use π aproximadamente a 3 ou a 3,1, enfim. O raio ali é de 2, o raio tem que ser ao quadrado, né? Vezes a altura 10 metros. Beleza. Vamos na ordem, né? Entre multiplicação e potenciação, a prioridade potenciação. 3,14 vezes 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 10. Na multiplicação, como sempre enfatizo, a ordem não altera o produto. Então nós vamos multiplicar esse 3,14 por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque multiplicar um número por 10 é deslocar a vírgula uma casa à direita. Beleza? Portanto, 3,14 vezes 10 vai ser igual a 31,4 vezes esse 4 que ainda não foi multiplicado. Multipliquei inicialmente, lembrando, 3,14 vezes 10. Portanto, se você colocar aí na calculadora, você vai ter que 4 vezes 31,4, fazer aqui, né? Ó, 4 vezes 4 é igual a 16, leva 1 para esse 1 aqui. 4 vezes 1 é 4, mais 1 é igual a 5. E 4 vezes esse 3 é igual a 12. Perceba que o 31,4 tem uma casa após a vírgula, portanto o resultado também é uma casa após a vírgula. Aqui, ó, metros cúbicos. O volume, ó, estava em metro cúbico. Ele quer saber quantos litros de água cabe aí. É a capacidade. Nós vamos multiplicar, já que está em metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Né, ó? Estava dizendo aqui, bem aqui na aula aqui, ó. Assim sendo, para saber a capacidade de um objeto com volume conhecido e medido em metros cúbicos, basta multiplicar o volume por 1000, pois 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Portanto, a capacidade é a quantidade de água em litros, né, que cabem aí em determinado recipiente. Multiplicando esse número aqui, 125,6 por 1000, sem armar a conta, se fosse por 10, a vírgula e uma casa à direita. Se fosse vezes 100, 2 casas, vezes 1000, vai 3 casas, mas não tem, professor. Nós completamos com 0. Ó, 1, 2, 5, 6. Beleza. Tem a vírgula bem aqui, né? Então nós vamos completar com 2 zeros. Tira a vírgula, claro, não vai ficar um número quebrado. Aí eu tenho a capacidade, que é de 125.600 litros, se eu tivesse uma caixa d'água. Inclusive a caixa d'água aqui da minha cidade é no formato de um cilindro, viu?
cuidado, não vá medir lá a capacidade dele não. É preciso orientação de um técnico, de um profissional. É isso aí, professor Tata Fortuna, forte abraço e um segundo semestre valoroso.